boa noite. Estamos começando mais um podcast. Vou pedir para vocês darem um like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Quero agradecer os meus patrocinadores, que é GVS Sport, que está aí há 20 anos no mercado. E também quero agradecer a Carol Rossi, que é uma estética em Atibaia, uma das melhores e vale a pena conhecer. Tem a Kelly, que trabalha muito bem com cabelos áfricos. Então, gente, passa lá e conhece. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, a Tati. E como sempre, eu também esqueço dos meus amigos que têm deficiências visuais. Gente, eu tô com uma calça jeans, tá? Tô com uma camisa vermelha. Eu tô com o cabelo cacheado. E me desculpa que eu esqueci de novo de vocês. E também agradecer a Clumier, né? Que tá aqui comigo desde o começo do meu Eu e Minha Boca. E tô aqui com a Tati. Posso chamar você de Tati mesmo? Com certeza. E hoje a gente vai ter uma conversa muito legal. Você é de Jaú, né, Tati? Sim, interior de São Paulo. Você quer se apresentar para os nossos convidados, aí para as pessoas que estão nos assistindo? Sim. Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Tatiane. Eu tenho 28 anos. Eu sou mãe de 2 meninas. A minha filha mais velha é autista. E eu cresci na internet porque eu tô reformando a minha casa sozinha. E aí, enfim, daí agora eu tô aqui. Fui chamada ontem pro seminário da Pais e Filhos e agora eu tô aqui no podcast. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz, muito nervosa, mas eu tô muito feliz. Mas se acalma que vai estar tudo certo. Se Deus quiser. Então vamos começar pelo seminário, né? Você foi convidada para esse seminário exatamente para quê, Tati? Foi um seminário, o maior seminário de maternidade do Brasil. A Pais e Filhos é uma revista, né, daqui de São Paulo. E é o 14º seminário deles. E aí, eles mandaram convites para várias mães, né, no Instagram. E entraram no meu perfil, me acharam. E aí, me convidaram. Ah, você gostaria de participar do seminário? Não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, com certeza. Nossa! Fiquei muito feliz. Aí vim para São Paulo. Já aproveitei, já fechei vários trabalhos aqui, porque eu vou ficar uma semana só. E aí, foi incrível, o seminário foi incrível ontem. Eles abordaram vários assuntos, teve várias palestras, teve sorteio, teve café, almoço, várias coisas, foi bem legal. Inclusive, eles deram um kit, também deram... Eu peguei 2 kits, né? Um pra cada filha. Veio Lego na caixa, veio... Nossa, veio um monte de coisa muito legal. Nossa, coisa educativa. Muito, muito, muito legal. Inclusive, eu mandei o vídeo pra minha filha já viu, ficou doida. Desesperada. Minha mãe vem logo. Eu quero logo. E aí, eles abordaram vários assuntos, teve várias palestras, né? Cada um abordou um assunto diferente. E aí, eu fiquei muito feliz, porque assim, tinha mãe preta, tinha mãe de criança trans, tinha um pai que tem marido, sabe? Então, eram 2 pais, pais de uma criança. De uma criança. E eu fui, assim, eu sabia que ia ser bom. Nossa, um seminário de maternidade, de família, vai ser maravilhoso. Só que, quando terminou, eu tava chorando a hora que terminou, porque eu falei, meu Deus, foi muito incrível, foi muito melhor do que eu imaginava, sabe? Os assuntos abordados, o pessoal cabeça aberta, mente aberta, falando que toda família é nossa, e que precisa de uma aldeia para criar uma criança, mas também precisa de uma criança para formar uma aldeia. Nossa, foi maravilhoso. Eu saí de lá realizada, foi incrível. Foi mais do que você esperava. Sim, foi muito melhor do que eu esperava. Isso é muito bom, né? Quando você vai num local... Uma expectativa e recebe uma melhor. Isso é muito legal. Foi legal. E nas suas redes sociais eu vejo que você tá lá fazendo reforma. A pedreira. A pedreira. Tem gente que me chama de pedreira, de pintora, de reformadeira. Isso. Até parece que lá você é até maior, né? Acho que te dá aquele serviço de deixa Sim, né? Poderosa, pelo jeito. Gente, tô 1,5 m de altura. Não, 1,60 m, alguma coisa assim. Mas todo mundo acha que eu sou mais alta. E como começou isso? Então, quando eu era criança, eu sempre amei decoração, arquitetura. Sempre, sempre, desde criança. Quando eu era criança, eu pegava lápis de cor e eu desenhava casas. Desenhava planta de casa com régua, tudo certinho, assim, retinho. E minha mãe ficava chocada. Ela falava, nossa,
mas isso aqui é desenho, né? Uma criança desenhando isso. Mas passou. Aí fui crescendo. Quando chegou na adolescência, eu descobri que existia programas no computador que dava para desenhar plantas de casas mais elaboradas. E aí eu saí do papel, do lápis de cor e fui pro computador, né? Porque eu sou da época da internet de escada ainda. Uhum. Mas quando eu tinha 14, 15 anos, já tinha uns programinhas assim melhor. Aí descobri que tinha um programa lá que dava para desenhar a casa. E eu comecei sozinha. Me virando, tipo, aprendi sozinha. Abri o programa lá, comecei a fucei, tudo eu aprendi sozinha. Eu fuço tudo e aprendo. Aí comecei a desenhar várias plantas e, nossa, aí eu... Só que eu não sabia, eu não sabia que isso ia ser minha profissão, que era isso que eu queria fazer. Eu fazia porque eu gostava. E na minha cabeça, quando eu era criança, eu queria ser médica. Só que eu não consigo nem tirar sangue, não consigo olhar para um bisturi que eu passo mal. E eu ficava, como que eu vou ser médica? Não existe isso. E aí, fui crescendo, fui entendendo que aquele negócio de desenhar casa, de decoração, poderia ser não só o que eu amo, não só o meu hobby, mas deveria ser a minha profissão, porque eu quero trabalhar com o que eu amo, com o que eu gosto. E aí eu comecei a ir atrás de decoração, de arquitetura e tudo mais. Aí, eu comecei a fazer vários projetos e aí, enfim, depois que eu descobri que eu era apaixonada, depois eu tive filha, né? A maternidade, ela não acaba com a nossa vida de jeito nenhum, mas ela atrasa um pouquinho alguns planos, com certeza. Então, hoje, só com 28 anos, que eu consegui entrar na faculdade de design de interiores. Ai, parabéns! Então, agora eu tô fazendo a faculdade. E há 3 anos atrás, antes do meu padrasto falecer, ele deixou uma casa pra mim. Ele passou a casa pro meu nome, porque eu moro sozinha com as minhas 2 filhas. Então, ele ficou desesperado, né? Tipo, se ele partisse, onde que a gente ia morar, o que a gente ia fazer. Nossa. Então, ele deixou essa casa como usufruto, né? A casa das minhas filhas, mas eu sou a responsável. Então, eu peguei essa casa e ela tá, assim, ela tem muitos problemas no encanamento, na eletricidade, na estrutura da casa. E aí, eu peguei e falei, pô, eu sou completamente capaz de pegar essa casa e reformar sozinha. E aí eu comecei a pesquisar. Fui no YouTube, como fazer massa de cimento, como fazer reboco, como passar massa corrida, como mexer com gesso. Fui estudar tudo. Não só na teoria, como na prática também. E aí é maravilhoso, porque no YouTube você consegue aprender tudo. Desde cozinhar, porque quando eu fui morar sozinha, eu não sabia fazer nada. E eu aprendi tudo. O YouTube foi minha escola de vida. Eu aprendi tudo no YouTube. Eu aprendi a cozinhar, como fazer arroz, como fazer feijão. E aí eu aprendi a cozinhar. Depois eu fui aprender a mexer com obra. Depois eu fui aprender, inclusive, como crescer no Instagram, como o algoritmo, tudo. Tudo eu aprendi no YouTube. E aí tem vários pedreiros no YouTube, que eles são muito fofos, eles ensinam tudo. Ó, você vai pegar, você vai fazer isso aqui. E aí eu comecei a aprender, e aí tudo que eu aprendia, eu ia lá e testava na minha casa. Então, assim, eu vejo a minha casa como um presente do meu pai, meu padrasto foi o meu pai, mas eu vejo como assim, como eu quero reformar a casa de outras pessoas, como eu quero trabalhar com isso, eu tenho a minha casa, eu posso testar as coisas, eu posso pegar minha casa de cobaia, por exemplo, reformar minha casa com as minhas mãos, fazer tudo, e depois eu já vou ter experiência, não só na parte teórica que eu tô fazendo na faculdade, mas eu vou ter a experiência na prática, pra reformar a casa de outras pessoas. Aí eu peguei minha casa e falei, vou colocar a mão na massa. A partir do momento que eu entrei na faculdade, coloquei a mão na massa, eu viralizei. E aí minha vida começou a dar certo. Aí eu falei, era isso que eu precisava. Eu precisava entrar na faculdade, eu precisava começar. Eu precisei dar o primeiro passo pro universo fazer o resto. E aí começou. E não é fácil, né? Não é. Não é fácil. Porque cuidar de 2 crianças, de uma casa, estudar, eu moro sozinha. Então, tipo, trabalhar, tudo sozinha, com as 2 crianças em casa, dentro de casa. Então, não é fácil, mas eu amo essa correria, eu amo tudo que eu faço. E você falou do seu padrasto e da sua, né, lógico, sua mãe. E você falou que você aprendeu a fazer comida pelo YouTube, tudo. Né? E sua mãe não deu esse ensinamento pra você? Então, quem cozinhava muito em casa era o meu padrasto. Porque ele era dono de uma pastelaria. Na Pastelaria Ponto Certo, lá de Jaú, que é muito conhecida. E ele amava cozinhar. Minha mãe era enfermeira. Então, ela trabalhava
ela fazia plantão um atrás do outro. Então, ela ficava pouco em casa. A gente ficava mais com o meu padrasto. Então, ele praticamente criou eu e meu irmão. Ele que foi a mãe, o pai, assim, ele criou bastante, assim, a gente mesmo. E aí, ele gostava muito de cozinhar. Então, eu aprendi várias coisas com ele. Só que eu casei muito cedo. Você casou com quantos anos? Eu casei com 16 anos. Menina! Eu era tipo assim, eu era da igreja evangélica, né? Quando eu tinha 12 anos, eu fui pra igreja evangélica. E aí, como eu conheci um moço que era lá de Maringá... Da igreja também. Da igreja também. A gente começou a conversar, a gente começou a namorar à distância. E como a gente era da igreja, a gente não podia morar junto sem casar. Então, por causa da igreja, eu fui praticamente obrigada a casar com 16 anos. Então, eu me mudei para Maringá, minha mãe e meu pai ficaram doidos. Só que eu era muito rebelde e eles não me seguravam. E eu fiz muita coisa que eu me arrependo muito. Tipo assim, a minha vida foi atrasada por muitos motivos. Eu era muito imatura. Inclusive, é muito bom que as meninas escutem isso, porque tem gente que acha, eu vou casar e vai... Não, vai resolver pelo tudo. Amor de Deus, não faz isso, sabe? Não faz isso. Eu parei de estudar. Eu saí da escola, no ensino médio, pra casar, pra morar junto com ele, porque aí eu tinha que trabalhar, eu tinha que cuidar da casa, não podia mais estudar. E aí, eu fui obrigada a casar, me casei com 16 anos, claro que não durou, obviamente. Durou quanto tempo 2 anos, me divorciei com 18. Ele era muito machista, ele... Né? Posso falar? Pode. Ele me agrediu várias vezes. E meu sonho era ser mãe. E aí, quando eu tinha 18 anos, eu descobri que eu tava tendo um aborto. Porque ele me bateu e eu comecei a sangrar. E eu fui pro hospital e eu descobri que eu tava tendo um aborto. Eu nem sabia que eu tava grávida. Depois disso, o médico falou pra mim que eu nunca mais poderia ter filho. Ele falou que eu Nossa, Tati. Ele falou que eu não podia engravidar, porque o meu útero era imaturo. Isso. Não sei, mas ele falou que eu não poderia mais ter filho. Que toda vez que eu engravidasse... Você ia abortar naturalmente. Espontaneamente. Como se seu corpo recusasse. Como se um filho... como se meu corpo recusasse. E aí eu me divorciei, claro. E continuei morando em Maringá ainda durante 2 anos. Mas essas duas filhas suas é dele? Não. Não. Porque eu me divorciei com 18 e eu fui ter a minha primeira filha só com 21, 22 anos. Então, eu me divorciei. E como eu já tinha bastante amigos em Maringá, eu já tava morando lá há 2 anos, eu continuei, me divorciei dele. Eu deveria ter voltado pra Jaú, pra minha cidade, mas eu não voltei. Eu fiquei morando em Maringá ainda 1 ano. E aí, eu morei com alguns amigos, dividi república, assim, pagava quarto. E aí, eu falei, não dá mais, eu não tenho nada pra fazer aqui, eu quero minha família, eu quero... E voltei embora pra Jaú, pra minha cidade. E aí que eu conheci, depois de muito tempo, já morando em Jaú, voltei pra Jaú, eu conheci o pai da minha filha, fui ter minha filha e tal. Mas, assim, nossa, em Maringá, nossa, foi um atraso Por de quê? vida. Porque a igreja me oprimiu 100%. Não que a igreja seja ruim, claro que não. Mas, assim, nem toda igreja é... Aí você falava pro pastor e o pastor achava que era natural ele ficar batendo em você como se você fizesse algo errado. Porque naquela igreja que eu ia, a mulher tinha que ser submissa. Inclusive, tinha um curso dentro da igreja que a pastora dava que chamava Mulher Virtuosa. Eu tenho esse livro. Onde a acharei. E aí, a pastora, que era mulher desse pastor, ela ensinava... Eu fiz esse curso antes de casar. Ela ensinava para as noivas como se comportar dentro de um casamento. Então, ela falava que, porque quando o marido chega do serviço cansado, você tem que tirar o sapato dele, você tem que preparar o banho dele, você tem que ter a comida pronta, as crianças têm que estar... Sabe aquela coisa de 1960? Mas o livro que eu li não tem nada a ver com isso. Exatamente. Só que eu dentro da igreja, eu ficava assim, gente, isso é mulher virtuosa? Mulher virtuosa é isso? Porque pra mim isso daí não é mulher virtuosa.
Sei lá, mulher virtuosa é o que eu sou hoje, sabe? Hoje eu acho que eu sou uma mulher... E Deus, ele não fez a mulher nem pra andar atrás, nem na frente do homem. Ele fez a mulher pra andar do lado dele. Meu, se não tivesse igualdade, pra mim não tava certo. Aquilo ali não tava justo. Porque, inclusive, o meu ex-marido, ele nunca trabalhou. Era eu que sustentava ele. Eu trabalhei 2 anos sozinha e ele não trabalhava. Ele ficava no computador jogando LOL. E eu chegava do serviço, a casa tava assim, ele tava no computador jogando. E aí eu ia brigar com ele. Teve uma vez que eu chamei ele de vagabundo, não aguentei. Eu falei, pelo amor de Deus, meu, você vai ficar continuando, você vai ficar sendo vagabundo até quando? Então, e não adianta nem você falar vagabundo baixo, porque vai aparecer de qualquer jeito. Aí, não precisa falar. Aí ele, inclusive esse dia, aí ele me agrediu esse dia, porque... E foi a primeira vez? Foi a primeira vez. E aí eu peguei e fui, aí foi a gota d'água. Quando ele me agrediu, foi a gota d'água. Eu fui contar pro pastor. Aí eu cheguei no pastor, eu posso falar aquilo que eu falei pra você? Posso? Tá. Nossa, agora é pesado. Teve uma das vezes que eu fui reclamar pro pastor, eu cheguei no pastor e falei, pastor, eu não aguento mais. Ele não trabalha... Quase que eu falei o nome dele. Misericórdia. Ele não trabalha. Ele só fica no computador. Eu trabalho, eu chego do serviço, a casa tá uma zona. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer tudo. Ele não vai fazer nada. Ele vai ficar o meu casamento inteiro jogando. E aí o pastor, meu bem, mas você tem que orar pela... E eu chorando. Aqui você tem que orar pela vida dele, porque Deus vai mudar ele, porque não sei o quê. Deus muda, sim, as pessoas. Mas se você quiser mudar. Se você quiser, se você não se prontificar e falar, eu quero mudar, você não vai mudar. E ele não queria. Pra ele tava bom, né? Uma mulher que sustentasse ele tava bom. E eu chorando. O pastor pegou... Ele tava, tipo assim, na minha frente. Que nem você tá. Ele falou assim, vem cá, me dá um abraço. A hora que o pastor me abraçou, eu abracei o pastor assim, chorando. Eu senti o pastor... Com ereção. Sim. E aí eu comecei... Aí eu fiquei mais desesperada ainda. Eu me senti suja, eu me senti imunda. Eu não sabia se eu corria pra casa do meu marido ou se eu corria pra casa da pastora, que era a mulher desse pastor que tava me assediando. Eu não sabia se eu ia pra casa de uma amiga, que eu não sabia... Você não sabia o que fazer? Eu não sabia. E nesse dia eu fiquei 2 horas. Eu saí da casa... Eu falei, ai, passou. Eu soltei do abraço dele assim, eu falei, pastor, vou embora. Saí da casa dele e fiquei 2 horas sentada na rua, chorando. Do outro lado da rua, eu dei a volta de quarteirão, fiquei 2 horas sentada na rua, chorando. Quer dizer, você foi procurar alguém que você achava que ia te ajudar, e chegando lá... Nossa, foi muito pesado isso, foi muito pesado. E aí eu fiquei com nojo de todos os homens da face da terra, porque eu não podia confiar nem no meu marido, nem no pastor da igreja, eu não podia confiar em ninguém. E eu não podia confiar na pastora, porque a pastora mandava eu ser submissa. Inclusive, eu acho que a pastora até sabia das coisas que o marido dela fazia. Mas teve uma vez até que uma mulher da igreja foi falar pra ela que ela estava sendo traída. E a pastora falou pra ela, mas homem é assim mesmo. Você achou o quê? Que ele ia ficar só com você? Gente, a pastora falou isso. Eu falei, gente, eu tô no lugar errado. E quando você frequentou essa religião, essa igreja, os seus pais também frequentavam ela ou é... Não. Só você? Só eu. A minha mãe, ela é evangélica também, mas ela é de outra igreja, de outra denominação. De outro nome, tudo. E o que fez você procurar essa igreja tão jovem? Então, quando eu morava lá em Jaú, eu era de uma igreja, de uma outra igreja. Só que quando eu conheci ele era você dessa mudou de igreja. Ele era dessa igreja. E pra eu casar com ele, eu tinha que ser dessa da mesma igreja. Também. Então, eu mudei pra Maringá, eu fui morar junto com ele. Só que a gente ficou 6 meses morando juntos e não podia, porque a gente tinha que casar. Então, eu fui pra igreja dele, fui fazer esse curso de como ser uma boa esposa. E aí, tive que entrar pra igreja dele, casado na igreja dele, continuar frequentando a igreja dele e ser um membro ali daquela igreja. E aí, foi isso. Resumindo, todo o rolê foi isso. Menina! E aí, a gota d'água foi quando eu fui pro hospital e descobri que eu tava tendo um aborto. Aí eu falei, não, agora
Porque aí, tipo, a primeira vez que ele me bateu, aconteceu isso de eu ir pro pastor, procurar o pastor. Depois teve várias outras brigas, várias outras agressões. Só que daí eu também não vou falar que eu fui santa, não. Porque ele vinha pra cima de mim, eu também ia pra cima dele. Que eu não sou besta, não. Então, tipo, ele veio pra cima de mim 3 vezes. Aí eu falei, você vai continuar? Então eu vou te bater também. E aí eu... Aí, tipo assim, os dois, a gente se matava dentro de casa, sabe? Aí, o que era pra ser algo agradável ficou extremamente insuportável. Foi horrível. Tanto que eu falei, eu nunca mais vou casar na minha vida. Nunca mais. Tati, mas o que você acha que te levou a você de casar com uma pessoa assim? E o que levou? O que você acha que levou? Eu era muito imatura e eu achava que sair da casa dos meus pais, eu sempre quis ser independente. De fazer minha própria vida, de pagar minhas próprias contas, de ter a minha casa, sabe? Eu sempre quis isso. Eu nunca consegui ficar encostada em ninguém, nunca. Tanto que eu quis sair da casa da minha mãe, dos meus pais, pra ser independente. Eu achava que eu tava apaixonada, eu achava que ia ser maravilhoso, eu achava que, nossa, ele é maravilhoso, ele é da igreja, né, ele é um bom homem, vai ser incrível, vai ser um casamento lindo, a gente vai ter vários filhos, e vai ser aquela coisa de que a gente cresce achando que a gente vai encontrar o príncipe encantado e morrer com ele. E aí eu fui, falei, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, eu tinha 16 anos, nossa... Sabia nada. Ainda não sei, né? A gente nunca sabe. Não, a gente vai, conforme vai vivendo, vai aprendendo, né? Mas eu achava que, nossa, agora eu vou viver minha vida. Agora eu vou fazer minha vida. Fiz merda. Fez. E agora você tá limpando todas essas merdaiadas. Sim. Já comecei há um tempinho. Já começou? Comecei há um tempinho, já comecei a limpar tudo, graças a Deus. E aí você começou como? Como que você se fez pra... de novo se levantar? Viu? Demorou. Como que tava a sua autoestima? Como que você estava? Acabada. Nossa, assim, primeiro que eu me sentia indigna, não sei nem se essa palavra existe. Eu achava que eu não era digna de alguém me amar genuinamente e, sabe, falei, eu nunca vou ser feliz com ninguém. Nunca, porque... Você achava que você não era merecedora? Sim, eu achava que, nossa, porque... Eu me achava feia, minha autoestima tava lá no fundo do poço, ele acabou com tudo, sabe? E, inclusive, quando eu saí desse casamento, eu me perdi totalmente na bebida. Eu saí da igreja, né? Porque eu meti o pé na bunda de todo mundo. Eu falei, dane-se, não quero isso aqui pra minha vida, eu não quero essa opressão. E aí eu fui viver. Fui tomar o primeiro copo de cerveja da minha vida, com quase 19 anos. Eu não tive infância, não tive adolescência, não tive nada. Quer dizer, você pulou todas as etapas. Pulei. Tudo. Pulei. E aí, eu comecei a beber muito, eu bebia vodka, nossa, enfim. Foi uma época, assim, que eu fiquei... Porque eu tava me afundando, eu tava descontando toda essa frustração na bebida. Então, eu bebia praticamente todo dia pra esquecer tudo isso que eu tinha passado, todo esse trauma que eu sofri, que eu vivi. E aí, minha família falou, Tatiane, você tá abusando muito. Teve uma vez que eu atrasei o meu aluguel de um quarto lá de Maringá, porque eu gastei tudo com bebida. Não acredito. Aí eu falei, não dá, eu tive que pedir dinheiro pra minha mãe. Eu nunca pedi dinheiro pra minha mãe, nunca. Porque eu tinha isso, porque eu sou independente, ninguém vai pagar nada pra mim. E aí, eu tive que pedir dinheiro pra minha mãe. Eu falei, mãe, me empresta R$400, pelo amor de Deus, eu preciso pagar o aluguel aqui. Mas o que você fez com o seu dinheiro? Que você trabalha tanto, não sei o quê. Mãe, tô bebendo muito, não sei o que. Minha mãe falou, viu? Você vai voltar pra Jaú? Você não vai ficar aí, você tá sozinha aí. Não, mãe, eu tenho meus amigos aqui. Viu? Amigos não é família. Amigos não vão te ajudar. Eles estão com você quando você tá bebendo. E quando você tá nos piores. E agora que você precisa de dinheiro, que você precisa de ajuda? Cadê seus amigos? Você vai voltar pra Jaú. Aí peguei e voltei pra Jaú, voltei pra minha cidade, voltei a morar com a minha mãe. Nessa época, minha mãe tinha separado do meu padrasto, então eu e minha mãe tava morando sozinha. Eu fui morar com ela, ficou eu e minha mãe morando sozinha. A gente passou muito aperto, muito aperto, eu e minha mãe. Chegamos a passar fome uma época. Que tava eu e ela morando sozinha. Eu cheguei em Jaú, tava desempregada. A minha mãe tem problema de saúde, ela tem depressão. Então, ela toma muito remédio, ela fica bastante tempo na cama. Ela trabalhou como enfermeira. Não sei se você conhece Amaral Carvalho, que é um hospital de câncer em Jaú.
A minha mãe trabalhava na UTI desse hospital. E ela via gente morrendo todos os dias. Pacientes que ela pegava amor. E aí ela tinha que cuidar do corpo daquele paciente, porque morreu. Nossa. Então, assim, a minha mãe entrou numa depressão profunda, profunda, profunda. E ela foi afastada, tanto que até hoje ela é afastada, ela não trabalha, agora ela já é aposentada, graças a Deus ela conseguiu se aposentar. E nessa época, ela não estava aposentada, então não estava recebendo nada. E eu fui morar com ela. E a gente passou um pouco de necessidade. Depois de um tempo, graças a Deus, ela voltou com o meu padrasto, voltou a morar com ele. Aí minha mãe voltou a morar com ele e deixou essa casa pra mim, que é a casa que eu moro hoje. Deixou essa casa pra mim, mas ainda não era minha. Era a casa deles, do meu padrasto e da minha mãe, era uma casa deles de aluguel. Uhum. E aí, como a minha mãe separou do meu padrasto, ela foi morar nessa casa. E aí ela voltou com ele e deixou a casa pra mim. E nessa época que ela deixou a casa pra mim, que eu fiquei morando sozinha, eu conheci o pai da Mel, que é a minha filha mais velha. E aí a gente namorou um tempo e tal, engravidei da Mel. A Mel foi planejada. A gente fez a Mel de propósito. A Alicia não foi planejada. A minha segunda filha foi um acidentezinho. Uhum. Um acidentezinho terroristinha que eu tenho ali, mas a Mel foi planejada. E eu, que nem eu falei pra você, com 18 anos eu sonhava em ser mãe. Só que o médico falou pra mim que eu não poderia engravidar. Então, quando eu engravidei da Mel, eu fiquei... super feliz. Eu fiquei super feliz, mas eu fiquei louca, achando que eu ia perder aquela criança. Porque o médico falou pra mim que eu não podia. Daí, quando eu engravidei da Mel, eu falei, meu Deus... E agora? Eu vou perder essa criança, eu nunca vou poder ser mãe, E aí, eu passei os 9 meses de gestação desesperada, com medo de perder ela. Quer dizer, você nem curtiu a gravidez como você deveria ter curtido. Sim, nossa, eu chorava muito, eu passei muito nervoso na gravidez. Também briguei muito com o pai dela na gestação. Então, quer dizer, você saiu de um relacionamento abusivo e praticamente entrou em outro. Todos os relacionamentos que eu tive na minha vida foram abusivos. Então, todos, e por que você acha que você só tem esse dedinho aí meio estragadinho pra esse tipo de homem? Por falta de amor próprio, por falta de conhecimento, por falta de eu achar que relacionamentos são assim. É normal um relacionamento assim. É normal o cara morrer... Ai, ele tá morrendo de ciúmes de mim. Ai, que fofo. Na minha cabeça era assim. Hoje em dia, não, pelo amor de Deus. Sabe? Hoje em dia, nossa senhora. Mas na época eu era assim, tipo, nossa, ele ficou muito bravo que eu postei essa foto. É porque ele me ama. Na minha cabeça era assim. Porque os meus pais... Eu venho de uma geração, de uma criação, que os meus pais achavam que isso era amor. Isso era normal. Então, assim, Então, sua mãe também passou por isso? Sim. Eu fui criada num ambiente meio caótico, assim. Você só estava repetindo... o que você aprendeu, o que você viveu. Sim, sim. Depois, tipo assim, eu fiz muita terapia, eu tive que fazer muita terapia pra eu entender que todos os relacionamentos que eu entrava, abusivos, é porque eu achava, eu fui criada achando que isso é um relacionamento. Isso é um relacionamento, mas não é. Relacionamento não é assim, não é pra ser assim. Não. Mas eu achava que era... é normal, relacionamentos são assim. Então, tipo assim, bastava o cara gostar de mim. Ele gosta de mim, pronto, vou namorar com ele. Eu não via se ele era uma boa pessoa, se ele tinha um bom caráter, se ele tinha emprego. Você não queria saber disso? Não, ele gosta de mim, pronto, vamos namorar. Pra mim era assim, o copo dele combina com o meu, vamos namorar. Sabe? Besta. Imatura, totalmente imatura. E aí... Aí você teve a sua filhinha, a Mel. Tive a Mel. Tanto que a Mel nasceu... Não é considerado prematura, mas ela nasceu uma semana antes de completar as semanas que seriam saudáveis para ela nascer. Então, ela nasceu de 35 semanas. Só que quando eu tava com 6 meses, ela ameaçou nascer. E eu tinha brigado com o pai dela nessa semana. E aí, a gente brigou, teve uma briga muito, muito, muito feia. E ele foi embora, ele foi viajar. Acho que pro Rio de Janeiro, pra Santos, pra praia. Ele foi pra alguma praia. E ele postou uma foto com uma menina na praia. A gente junto. Como se ele fosse solteiro. A gente namora. A rua inteiro sabia que a gente tava junto. Ele postou uma foto. E eu comecei a passar mal. Eu fiquei nervosa, comecei a passar mal. Fui pro hospital, a Melissa tava querendo nascer. Os médicos tiveram que me dar remédio, tudo pra segurar a menina dentro de mim.
E aí ela ameaçou, eu fiquei 1 semana internada. E depois, enfim, aí ficou tudo bem. Aí quando eu tava com 35 semanas, ela nasceu. As 2 foram de parto normal. Graças a Deus. Graças a Deus. uma é autista. A Mel é autista. A minha filha mais velha é autista. E aí, quando ela nasceu, eu não sabia nada. Eu não sabia trocar fralda, eu não sabia amamentar, eu não sabia nada. E aí também eu fui pro YouTube. Como amamentar. Porque tem a pega certa, né, do bebê. Tem. Você tem que... Tem todo um negócio, não é só colocar ali que o bebê vai... E aí tudo isso, você não teve uma participação de uma sogra, uma Não. participação de uma mãe, Não. você não teve uma família Não. para te acolher ali Não. e ajudar a ensinar. Quem me ensinou a trocar a primeira fralda e dar o primeiro banho foi o pai da Mel. Foi ele. Porque ele já tinha outra filha. Ele já tinha uma filha mais velha. Ela tinha 4 aninhos quando a minha filha mais nova... A minha filha... A minha primeira filha nasceu. E a gente, quando ela nasceu, entre indas e vindas, entre tapas e beijos, a gente tava junto quando ela nasceu. Ele foi comigo, viu o parto, tudo. E aí, a gente não morava junto. Eu morava na minha casa, ele morava na casa dele, mas era perto. Era tipo 5 minutos uma casa da outra. Então, ele ia lá todo dia. Aí, ele me ensinou a dar banho, ele me ensinou a trocar fralda. Mas aí, eu ia no YouTube procurar... Porque ele não sabia amamentar, né? Então, eu tinha que ir no YouTube procurar essas coisas. Quando o bebê tá chorando assim, o que significa? Quando tá chorando assim, o que significa? E aí, eu tinha que perguntar pra outras mães, pra minha vizinha... Quantas vezes a minha filha tava chorando, eu ia lá na minha... Viu, pelo amor de Deus, como que eu faço isso? A Mel tá chorando, eu não sei o que fazer. Então, eu ia pedir ajuda pras vizinhas. Mas, tipo assim, a minha mãe, ela não tem culpa. Porque, que nem eu falei, ela tem depressão. Então, ela tem muitos problemas de saúde, sabe? Mas eu não tive uma melhor amiga. Porque quando a gente engravida, todo mundo se afasta, né? A gente não tem ninguém do lado, a maioria se afasta. Porque você não pode mais sair, porque você não pode mais... Não tem mais balada. E aí, você vê quem é amigo de verdade. E aí que eu vi que eu não tinha ninguém. Eu nunca tive amigo de verdade. Porque depois que você engravida, que você tem um filho, aí que você descobre que você não tem ninguém mesmo. E aí, quando a Mel nasceu, eu tive... Todos esses obstáculos, mas fui pesquisando, fui vendo como que fazia cada coisa. Como que trocava a fralda, enfim. E aí, quando ela tinha 6, 7 meses, já quando ela era bebezinha, eu já percebia que ela tinha alguma coisa diferente. Porque quando eu amamentava ela não olhava no meu olho. Ela não fazia contato visual. Ela olhava pra mim e já desviava, assim. Olhava e já desviava. E eu chamava, Mel, Mel, Mel. Ela não olhava, ela ficava assim. E eu falava, meu Deus, será que ela tem problema? Será que ela é surda? Tem alguma deficiência? Será? Não é possível. E aí fizemos teste no ouvido, não tinha nada. Não tinha deficiência, não tinha nada. Enxergava muito bem, ouvia muito bem. Aí quando ela fez 1 aninho, que ela começou a andar, ela começou a falar e aí ela parou, ela regrediu. Então, ela tava indo na linha de desenvolvimento, assim, certinho. Chegou num ponto do desenvolvimento, travou. E aí, quando ela começou a andar na pontinha do pé, que aí ela andava em casa, ela começou a andar na pontinha do pé, eu falei, meu Deus do céu, não pode ser. Não pode ser. Aí eu comecei a jogar no Google, tudo eu e a internet ali, internet que foi minha escola. Comecei a jogar no Google. Quando a criança anda na ponta do pé, quando a criança não faz contato visual, quando você chama e a criança não atende. Tudo indicava autismo. Autismo, não sei o que, autismo. E eu, não é possível. Aí, quando ela tava com 1 ano e meio, que aí, tipo assim, 1 ano e meio já é pra criança estar falando algumas coisas. Não é uma regra, tipo assim, a criança tem que estar lendo o dicionário. Não. Mas algumas coisinhas dentro do desenvolvimento tem que bater. Senão, você tem que intervir ali de alguma forma. Você tem que estimular a criança de alguma forma. E aí, resolvemos. Eu conversei muito com a minha mãe. Falei, mãe, a Mel tá assim, assim, assado. Ai, filha, vamos levar ela numa neuro. Foi eu e minha mãe, marcamos neuro pra ela. E aí, só que assim, pelo SUS, a gente marcou a consulta pra ela. Ela tinha 1 ano e 6 meses. A consulta foi sair quando ela tinha 2 anos. Nossa! Demorou 6 meses pra sair a neuro. E não tinha o que fazer, porque... Teve que esperar. Tive que esperar, não tinha dinheiro, não tinha como pagar uma neuro particular. Esperamos. Aí,
A Mel já tava com 2 anos quando a gente entrou na sala da neuro. Só que a consulta era, tipo assim, era 1h da tarde. A gente entrou na sala dela, era, tipo, 3h da tarde. A gente ficou umas 2 horas na sala de espera. Nessas 2 horas que a gente ficou na sala de espera, a Mel já tava... irritadíssima. Muito, demais. Nossa, ela tava batendo a cabeça na parede já, de tão irritada que ela tava. E aí, quando a gente entrou na sala, a médica começou a perguntar, né? Mãe, quais são... E a Mel, assim, a Mel pra lá e pra cá. Eu e minha mãe sentada conversando com a médica e a Mel pra lá e pra cá, mexendo em tudo. E ela só falava babá. Ela babá, não sei o quê. A médica olhou pra ela, ela preenchendo a ficha lá, ela olhou pra mim e falou, mãe, a sua filha é autista. Na primeira consulta, eu fiz assim, ó. Porque eu já sabia que Você só queria ter o diagnóstico correto e ter certeza. Eu sabia que ela poderia ser autista, eu sabia que tinha uma grande probabilidade. Só que quando você escuta, quando você recebe a confirmação, ó, o seu filho é autista mesmo, você fala, meu Deus. Ah, e detalhe, nessa consulta que eu tava com a Mel, que eu descobri que ela era autista, a Alicia tava no bebê conforto recém-nascida. Nossa! Então eu tinha uma criança recém-nascida e uma de 2 anos descobrindo o autismo dela, sozinha. E aí eu comecei a chorar, fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, ferrou. O que eu vou fazer da minha vida agora? Uma criança autista de 2 anos e uma recém-nascida. E aí, ela, no mesmo momento que ela falou, a sua filha é autista, ela olhou pra menina e ela falou, e fica de olho nessa daqui também, viu? Porque essa daqui também pode ser. Eu falei, pronto. Acabou comigo, assim. Ela acabou comigo. Ela foi um pouco fria, um pouco insensível, mas médicos são assim. A maioria dos médicos são assim. Então, eu entendi um pouco o lado dela. E aí, saí de lá com o laudo de autismo na mão. Eu já tinha lido muito, pesquisado muito sobre autismo, mas quando eu saí com o laudo, eu falei, agora eu vou fazer um intensivão de autismo. Eu preciso ajudar minha filha. Cheguei em casa, eu maratonei todos os vídeos, todo o conteúdo de autismo que existia na internet. Eu fui estudar, eu fui aprender pra saber como ajudar, como lidar melhor com minha filha. Nossa, e assim, mesmo você tão jovem, você tão dedicada e preocupada. Eu tinha 22 anos quando a Mel nasceu e aconteceu tudo isso. 22 anos. Mas assim, eu sempre fui assim, sabe? Eu entrei em estado... Toda mãe entra um pouquinho então, em estado de choque. De negação. Tipo, ai, não é. Não é autista. Essa médica não sabe o que ela tá falando. Pô, a médica estudou anos pra saber o que ela tá falando. Então, toda mãe entra um pouquinho em estado de negação. Ai, não é. Deve ser outra coisa. Deve ser um TDAH. Deve ser alguma coisa. Mas, eu saí muito rápido desse estado de negação. Porque eu sempre fui muito assim. Não, ela é autista? Então, peraí. Então, vamos ver qual é a melhor forma de ajudar ela. Mas eu vejo que ela não tem um grau alto, né? Não, então, ela foi diagnosticada com autismo moderado. Ai, que bom. Era o médio, né? Era o grau 2. Mas, de tanta terapia que eu fiz dentro de casa, porque eu não tinha dinheiro pra pagar uma terapia. Muito caro. E pelo SUS é uma burocracia. Nossa, é muito difícil conseguir. E aí, eu estudei a terapia ABA no YouTube. E comecei a aplicar, eu mesma comecei a aplicar dentro de casa com a Mel. Então, eu pegava a Mel, sentava na frente da Mel e falava, vem cá, agora você vai falar. Nossa, isso é muito bom, porque as mães que estão escutando isso, nossa... Eu falo do meu canal, eu falo muito sobre autismo, e eu falo, mãe, senta com seu filho, enche o saco do seu filho, sabe? Estimula, porque a criança autista, ela precisa de estímulo, ela precisa que o cérebro seja forçado. Porque, assim, existe uma coisa que chama neuroplasticidade. Ela vai até os 3 anos de idade. Eu tinha 1 ano pra recuperar a minha filha. Porque eu descobri o autismo com 2 anos. Até os 3 anos, a neuroplasticidade ia acabar. Então, ia acabar ou diminuir. Então, assim, eu tinha 1 ano pra correr atrás do prejuízo. Por isso que eu falo, quanto mais cedo for fechado o diagnóstico, melhor. Depois dos 3 anos, é muito difícil você conseguir intervir naquele cérebro. Nossa, Tati, eu não sabia disso. Então, tipo assim, eu falei, cara, eu tenho 1 ano pra correr atrás do prejuízo, pra ajudar minha filha, pra estimular ela. E eu fiquei 1 ano, estimulando. Eu ficava falando pra ela imitar, sabe? E aí, ela foi desenvolver a fala com 5 anos. Ela foi falar muito tarde. Só que não teve problema, assim. Porque quando ela começou a falar de uma vez. Então foi assim. Tanto que ela fala hoje, assim, perfeitamente. Nossa, ela fala muito bem. Mamãe,
esta caneca, não sei o que. Ela fala muito certinho. A única coisa que ela fala errado é ter visão. O resto ela fala tudo certinho. E aí eu já fui também atrás da escola do autista, que tem lá na minha cidade, uma escola especializada, que a Neuro indicou. Então, era a escola e eu dentro de casa. A escola e eu dentro de casa. As duas super estimulando a Mel e conversando. Eu conversava com a escola conversava comigo. Ó, a Mel tá assim, assim, assado, acompanhando o desenvolvimento dela. E aí, do moderado, ela passou pro leve, quando ela caiu um grau. Parabéns! Quando ela começou a falar. Porque o autista moderado, ele não fala. Por isso que é moderado. A partir do momento que a criança desenvolve a fala... Porque autistas que falam... Eu não sei se ainda é assim. Tá. Quando eu estudei, ainda era assim, mas muita coisa muda. Mas quando o autista fala, é leve. Quando ele tem um pouquinho de atraso, assim, na fala, aí é moderado. Então, como ela começou a falar e desenvolver a fala muito bem, do moderado ela foi pro leve. Leve. E hoje em dia ela seria até considerada Asperger ou Asperger, mas não existe mais. Agora é tudo autista grau 1, grau 2, grau 3, não tem mais Asperger. Então, agora ela tá no autismo leve. Nossa! Mas assim, é muito difícil. Mesmo sendo leve, é muito difícil. A van dela não pode passar 12h53 ou 12h51. A van dela tem que passar 12h52. Senão ela não quer ir pra escola. Porque é aquele horário e acabou. São coisas assim, sabe? Muito. E hoje ela vai fazer 7 anos, ela tem muita personalidade. Sabe? Ela tem muita... Não, eu quero e acabou. Você não vai conseguir... A Alice eu até consigo contornar. A Alice, esse vestido não, porque esse vestido é pra passear, agora você vai dormir, é hora de colocar pijama. A Mel eu não consigo. A Mel eu nem tento. Você já fala, pode... Não, filha, putz, tudo bem. Assim, tem coisas que a Neuro falou pra mim, ó, não é porque ela é autista que você tem que ficar com dó, porque senão você vai criar com capacitismo. Ai, tadinha, né? Deixa ela fazer isso, ela é autista. Não, isso não pode, isso não existe. Então, eu tenho que criar... Cara, é muito louco, é muito difícil, porque são 2 desenvolvimentos, uma criança atípica e uma criança não atípica. E aí você tem que criar as duas iguais. E aí você tem que ensinar as mesmas coisas para as duas e você tem que ser justa. Porque, Alicia, a sua irmã é autista, ela não gosta muito de abraço, filha. Só que aí, ao mesmo tempo, eu tenho que falar pra Mel, eu entendo que dói pra você, às vezes, a sua irmã te abraçar, mas ela te ama e ela quer demonstrar esse amor, então deixa ela te abraçar. Então, é difícil pra Mel receber um abraço e também é difícil pra Alicia, porque a Alicia quer abraçar e não pode. Sabe? Então, tipo assim, você fica dividida no meio, você fala, meu Deus, vou ficar louca. Mas é maravilhoso, é maravilhoso. Nossa, menina, deve ser difícil mesmo, né? É. Ai, eu até me emocionei, porque eu sou de abraçar, eu sou muito de tocar, né? Eu Sim. preciso muito disso. Eu também. E aí você tem que evitar realmente, né? E não fazer isso, explicar pra uma irmã que a outra não gosta. É muito difícil, é muito difícil. E, tipo assim, agora a Alicia entende melhor, né? A Alicia, às vezes, ela até pergunta, mamãe, eu posso fazer tal coisa com a Mel? Porque ela é autista, né? Aí eu tenho que explicar. Alicia, não é assim, filha, não precisa ficar falando o tempo todo, sabe? Pergunta pra Mel se ela quer. Não precisa vir perguntar pra mim, sabe? Conversa com ela, resolve você com ela. Porque aí eu tenho que passar nelas a confiança de, tipo, eu sei que vocês conseguem resolver isso sozinhas. E quando você teve a Alicia, você não estava casada também com... Não. Você só teve Foi assim, eu namorei o pai da Mel, daí tive a Mel. E aí depois eu namorei o pai da Alicia e tive a Alicia. Mas ambos relacionamentos duraram um pouco e então os dois foram bem pesados, assim... E eu preferi, com certeza, sem sombra de dúvida, seguir sendo mãe solo, porque era muito melhor ser mãe solo e fazer tudo sozinha do que ficar naquele relacionamento. Tá. E hoje, assim, você teve... na realidade, você teve 3 relacionamentos, é isso, né? Ah, eu tive mais. Não, assim, que o da igreja, né, que foi esse da filha com a Mel E com tudo isso que aconteceu, que você sempre com problema com relacionamento, isso hoje te atrapalha? Muito. Muito. E no que, Tati, assim, te atrapalha? Eu acho que mexe muito com a nossa
autoconfiança, autoestima. Cara, por exemplo, quando eu resolvi largar do pai da minha filha, ele falou assim pra mim, você vai ter que vender muito bolo na sua vida pra sustentar essa criança. Eu falei, não tem problema, eu vendo. Eu vendi pão de mel, eu fui confeiteira uma época, eu vendi pão de mel na faculdade durante muito tempo pra fazer o enxoval da minha filha que tava pra nascer. Eu tinha uma amiga lá em Jaú, eu tenho ainda, a Bruna, ela pegava 150 pão de mel meu e levava pra faculdade dela. E eu saía também na rua, nas ruas do meu bairro, eu saía. Até quando a Mel nasceu, eu colocava ela no carrinho, puxava o negocinho pra não bater sol nela, colocava os bolos embaixo do carrinho dela e saía pra vender. E o pessoal do meu bairro, da minha rua, comprava, porque sabia que eu precisava de ajuda. Então, tipo assim, hoje é muito bom poder olhar pra ele e falar, eu vendi muito bolo na minha vida e eu tenho muito orgulho. Era muito melhor estar assim do que estar com você. Então, assim, eu não tinha até hoje eu não sou 100%, nossa, não tenho aquela autoestima, não tenho mesmo. Mas, tudo bem. Mas, assim, é muito bom quando as pessoas duvidam de você, falam, você não tem capacidade porque você é sozinha. E você prova que você não só consegue, como conseguir muito mais, sabe? Provar a sua capacidade, isso pra mim é um sentimento muito bom. Agora eu sinto que eu tô sendo justiçada, que eu tô sendo recompensada, sabe? Tipo, que Deus realmente agora tá me abençoando. Falando, não, agora você encontrou seu caminho. Agora você tá fazendo certo. Agora você não deixa mais pessoas tóxicas te atrapalhar. Agora você não liga mais pras críticas. Agora você tirou tudo isso e tá focada. Agora você vai crescer. E aí foi isso. Mas, tipo assim, eu não confio nas pessoas. Eu tenho muito problema com confiança. Eu não consigo confiar nas pessoas. Eu não consigo aceitar a ajuda das pessoas. Ai, viu, você tá precisando disso aqui. Não, deixa que eu me viro sozinha. Eu prefiro me virar sozinha. Porque jogaram muita coisa na minha cara. Muita, tipo, os meus relacionamentos. Algumas pessoas da minha família me ajudaram e depois vieram me humilhar. Sabe? Tipo, e quando eu te ajudei? Você precisou disso, eu tava lá, eu fiz. O problema é que quando você tá com a mão direita, a esquerda não precisa saber, né? E aí, tipo, isso me atrapalha até hoje, porque quando alguém vem oferecer algum tipo de ajuda, eu falo, não, eu posso estar precisando, necessitada muito, mas eu não consigo aceitar ajuda, não consigo confiar nas pessoas. Eu ainda preciso de muita terapia, todo mundo precisa, né? Mas eu tenho esses problemas com relacionamento, de não conseguir confiar, de não conseguir aceitar as coisas. E assim, pelo que eu acompanhei a sua rede social, você tem uma evolução muito grande na sua rede social. Uhum. Eu vejo que você faz até coisa com roupa, marca com roupa, né? Uhum. Muito legal. Eu vejo que você também ensina suas filhas a ser totalmente independente, né? Totalmente independente. Ter autonomia. Eu vejo que você sempre tá ali falando, não, você aprende isso porque você precisa... E tudo que você, então, passou, na realidade, você tá levando para suas filhas não passar. Sim, com certeza, sem sombra de dúvida. Tipo, eu tenho 2 mulheres dentro de casa. É muito difícil ser mulher, você sabe? É muito difícil ser mulher. A gente é julgada por tudo. Que nem a gente tava conversando antes de entrar aqui. Se eu mando pra creche... você vai mandar sua filha pra creche? Por que você não fica com ela dentro de casa? Se eu fico com ela dentro de casa, mas você vai ficar com a criança dentro de casa, por que você não manda ela pra creche? Se eu vou trabalhar fora, mas você vai trabalhar fora? Você vai ficar longe da sua filha? Se eu trabalhar dentro de casa, mas você vai trabalhar dentro de casa, vagabunda? Nunca tá bom, nunca tá bom. Então, assim, eu ensino elas, tipo, mamãe, eu quero tomar água. Vai lá, filha, pega lá na geladeira, pode tomar. Não porque eu tô... negligência por você não querer fazer. Tipo assim, cara, você consegue ir na geladeira e pegar um copo de água, sabe? Você consegue fazer isso, filha. Confia em você mesmo. Agora, a pequenininha de 4 aninhos, mamãe, ela mesma, ela acorda, ela vai pegar a escova de dente dela. Mamãe, eu vou escovar meu dente, tá? Que eu acabei de acordar. Isso mesmo, filha. Ela pode escovar tudo errado. Não tem problema, ela tá querendo fazer sozinha. Uma hora ela vai aprender. Primeiro eu deixo ela escovar tudo errado, depois eu vou lá e escovo do jeito certo.
Ai, filha, a mamãe só vai arrumar uma coisinha aqui, tá? Aí abre a boquinha dela, escova o dente. Pronto. Ai, você escovou sozinha. Ela não escovou sozinha, mas ela não precisa saber disso, sabe? Então, tipo assim, tudo que elas fazem, eu incentivo. Se estimula cada vez mais. Filha, você é muito capaz de fazer isso aqui sozinha, você consegue. Mamãe, como que faz o A? Ah, Alicia, você sabe fazer o A? Ah, eu não sei. Sabe sim. Ah, então tá bom. Aí ela faz lá o A. Então, tipo assim, eu não fui criada pra ter autoconfiança. Eu não... sabe? Porque não veio, né, isso na geração. Tipo, meus pais, meus avós, ninguém tem culpa. Porque eles foram criados assim. Mas eles passam pra gente o que eles foram ensinados. Mas hoje, no século que a gente tá, tipo, a gente tem acesso à informação. A informação tá na nossa mão. No celular, a gente tem acesso a todo tipo de informação que a gente quiser. Então, tudo que eu posso, assim, de positivo, eu tento passar pra elas. Pra elas terem autoconfiança, pra elas terem autoestima, pra elas terem independência, autonomia. A Mel mesmo. Tipo, uma vez uma pessoa falou, o duro que ela não vai poder fazer faculdade, né? Ela não vai poder, né? Porque é autista e tal, não sei o que. Eu falei, quem falou? Quem falou pra você? O Elon Musk é autista. Quem falou pra você? Minha filha vai fazer o que ela quiser. E digo mais, se ela não quiser fazer faculdade, ela não vai fazer, ela vai fazer o que ela quiser. Hoje, nem tudo é em cima de uma... Você tem que ter um diploma pra ser alguém. Não, eu tô fazendo design de interiores porque eu preciso desse papel, eu preciso desse diploma pra eu poder reformar a casa de outras pessoas. Mas você já tem o dom. Mas eu já sei fazer isso. Eu só preciso do papel. E, tipo assim... Nem toda profissão gira em torno, né, tipo, de uma faculdade. Se ela não quiser, a Alicia quer ser bailarina. Ela fala, né? É claro que quando ela crescer, ela vai mudar e tal, de ideia. Que eu queria fazer medicina, né? Não consigo nem tirar sangue. Mas, assim, ela vai, sabe? Eu crio elas pra ela... Ela vai se relacionar com o que ela quiser. Se ela quiser namorar homem, namorar mulher. Se ela quiser viajar o mundo. Se ela quiser ser bailarina, pedreira. O que ela quiser, eu vou estar ali pra apoiar. Porque esse é o papel da mãe. Apoiar, que foi o que eu não tive. Então, é muito, muito, muito difícil você dar pro seu filho o que você não teve. Porque você tem que aprender. Por isso que eu fui pra terapia. Eu tive que ser a minha mãe por muito tempo. Eu mesma ser a minha mãe por muito tempo. Tanto que, eu lembro até hoje, a psicóloga falou assim... Ela falou, você vai chegar na sua casa e você vai cuidar de você como se a sua mãe estivesse ali cuidando de você. Você vai fazer um chazinho, você vai preparar o seu banho, você vai pôr uma musiquinha relaxante... Você vai tomar um relaxante muscular, que você tiver com dor. Você vai cuidar de você. E aí eu comecei a fazer isso, praticar esse autocuidado. Não é fazer skincare, é cuidar do corpo, da saúde, da mente. E aí eu comecei a, tipo, eu mesma tinha que ser a minha mãe. O amor próprio. Pra depois eu aprender a ser uma mãe boa pra elas. Então é muito difícil, porque você tem que aprender do zero, você tem que ser reeducada, mas... E é difícil mesmo, porque você não recebeu isso. Não. E, tipo assim, a minha mãe, ela tem depressão e eu também tenho depressão. Só que tipo assim, como que eu vou falar? Eu falei, cara, se eu não levantar e não, sabe, não se movimentar. Não bater de frente com a vida, eu vou continuar, sabe? Vai copiar a mesma coisa. Tipo, eu amo, minha mãe é tudo na minha vida, mas eu não quero ficar na cama também. Mas esse é seu direito. Eu tiraria ela, porque eu já tentei várias vezes, sabe? Mãe, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma yoga, vamos, sei lá, vamos entrar numa academia. Mas ela não consegue. Então, eu me via na minha mãe, eu falava, eu não quero isso pra mim. Eu não quero. Eu vou me forçar, mas eu vou sair dessa cama. Eu vou começar a fazer alguma coisa. E aí, depois eu tive minhas filhas, eu não podia ficar na cama. Porque, né, você tem que fazer comida, você tem que cuidar da casa, né? E aí, foi isso. Eu tive que me reeducar, reaprender tudo de novo, tudo do zero, pra poder ser uma pessoa melhor, pra poder ser uma mãe, uma mulher. E hoje, você acha que você tá preparada aí pra um relacionamento, pra um... Nossa. Acho que não. Mas é aquela coisa. Você tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque, sabe, você vai deixar de viver por causa do medo?
E aí... Porque o medo, ele tanto ajuda como ele atrapalha, né? Eu acho que tem momentos que você tem que ter medo mesmo. Que nem tem uma música que eu amo do Felipe Ret, que ele fala, o medo é a pior cadeia. E é verdade. Porque ele te limita. Ele te prende. Exatamente. Ele te prende. Você deixa de fazer... Eu seguir falo, o seu sonho por causa de um medo. eu falo que quem tem medo não nasce. É. Porque a gente tem vários desafios aqui na Terra. Então, se você tiver medo, então não peça para nascer. Sim. E depois que você enxerga, que você vira essa chavinha, eu tô com medo. Mas eu vou com medo mesmo. É o que tem para hoje. Uma vida só. Ontem no seminário ele falou uma coisa, o Marcos Piangers, maravilhoso. Um cara que ensina a paternidade presente. Você conhece ele? Não conheço. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Inclusive, eu mandei uma mensagem pra ele me respondeu. Eu fiquei... Meu Deus. Se sentiu. Nossa, queria que os pais das minhas filhas fossem igual ele, mas, impossível, né? Aí... Ele falou uma coisa assim, como que é mesmo? Não falta... Todos os caminhos levam à morte. Essa daí também é uma. Todos os caminhos levam à morte. Perca-se. Essa é uma frase impactante que ele falou, porque, tipo assim... E é verdade. Todos os dias da sua vida você tá mais perto de morrer. Então você tem que ir desviando. E é muito engraçado, a gente faz aniversário, a gente comemora o aniversário. Mas se você pensar bem, a gente tá comemorando... A aproximação do fim dos tempos. Eu falei, é muito irado, né? Muito louco. Eu falei, Senhor, a gente comemora, né? Tô fazendo aniversário, vou comemorar. Aí, você já me matou logo chegando, me chamando de senhora. Então, tudo já... bem com a senhora. Com a senhora, eu não sei, mas comigo... né? E a vida é isso mesmo. Você já acorda com vários desafios, basta você querer vencê-los ou não. Sim. A gente tem escolha. Por muito tempo você fez escolhas aí que talvez não foi agradável para você. Mas era o que tinha no momento. Sim. E isso levou você a um grande aprendizado. Sim. Isso é muito legal, porque aqui a gente, pessoas, tanto adolescente como pessoas mais velhas que assistem o podcast, isso é muito legal que a gente tá levando isso. Sim. Você passou por experiência que talvez não precisava passar. Mas eu agradeço. Então. Tudo de ruim que eu passei. Porque senão eu não seria a mulher que eu sou hoje. Exatamente. Eu ia ser o quê? Eu tinha tudo pra dar errado na vida. Pra ir pra um caminho torto, perdido. Mas eu falei, cara, eu vi pessoas ao meu redor se perdendo nesses caminhos. Eu falei, eu não quero isso. Exatamente. E assim, a gente não pode cobrar, que nem você falou assim, eu queria tanto que meu marido fosse, né, meu ex-marido fosse como tal pessoa. Não tem como. Não porque ele só vai dar aquilo que ele tem. Se ele tem aquilo, é o que ele vai dar. Não tem como você dar algo bom, sendo que você não tem nada bom para entregar. Sim. Entendeu? Você se transformou, né? De uma largata aí, você virou uma linda borboleta, né? É resiliência que fala. É resiliência, né? Exatamente. Essa é a palavra da minha vida. Você, de uma largadinha ali, você foi, né? Virou uma grande borboleta. Hoje você tá aí, não sei com quantos seguidores. 250 mil agora. Então, trabalha com a sua própria rede. Concorda? Sim. É aí reconhecida. Isso é muito legal. Isso as suas filhas, pode falar, não tem um pai, mas ela tem uma grande mãe que com certeza elas nem vão sentir falta do pai. Porque você tá sendo a melhor mãe. Isso é o que me conforta, às vezes. Eu penso isso. Não, é isso que te conforta, às vezes não. Isso tem que te falar, não, realmente, eu sou uma mãe. Quando eu tô muito, assim, sobrecarregada, eu falo, nossa, meu Deus, eu não aguento mais ser mãe solo, correr atrás de escola, correr atrás de tudo sozinha. Eu falo, não, calma. Tipo assim... É muito melhor que eu esteja fazendo tudo isso sozinha. Porque lá na frente, elas vão ver tudo que eu fiz. Exatamente. E elas vão se espelhar e serem mulheres fortes também. E não vai ter alguém dentro da casa dela para dar um exemplo ruim. Sim.
Entendeu? Porque a gente acaba vindo de famílias, né? Pai, mães, assim, que acaba a gente tendo exemplos que não é bom. Sim. Né? Então, isso é maravilhoso para você. Sim. E eu acho que você tem que se olhar no espelho e se valorizar e ver a mulher que você é mesmo, linda, e, sabe? Não se achar menor do que ninguém, porque ninguém é maior, ninguém é menor. Todos somos iguais, né? E bola pra frente, e segue a vida, porque cada dia é único. E a gente tem que fazer desse único dia o melhor para nós. Né? Então, eu acredito muito nisso. Como eu creio que você não tá aqui também por acaso. Eu acho que nada é por acaso. Eu também acho. E foi um prazer. O prazer foi meu. Muito obrigada. Ficou mais calma? Nossa, no começo tava tremendo. E eu quero agradecer aí, né, todo mundo. Estamos aqui terminando mais um bate-papo. Muito legal. Me surpreendeu essa mocinha. Pequenininha, né? Pequenininha, mas tão grande ao mesmo tempo, né? Tanta bagagem. Exatamente. E boa noite, gente. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser, no mesmo horário, né? Não se esqueça, gente, de ativar o sininho, de se inscrever no canal e dar o like, tá? E uma boa noite para todo mundo. E até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Eu amei. Também amei. Ai, foi muito bom. Foi.